Tudo bom, amigos? Esse é o primeiro podcast do Desintoxica SP. A gente está muito grato de receber uma pessoa maravilhosa. Sou o Ramon, prazer. Essa aqui é a Maíra Okamoto. E a gente vem receber uma figura ilustre da medicina chinesa hoje, Dr. Wu. Seja muito bem-vindo, Dr. Wu. Muito obrigado pela presença hoje. Também agradeço o convite. Nem sabia que era para inaugurar o podcast do projeto Desintoxica São Paulo. Estamos muito felizes mesmo. Hoje a gente está há 5 anos atendendo população em situação de rua com o Desintoxica SP e a gente achou muito importante poder trazer para o nosso seguidor, para os nossos amigos e colegas de profissão, a estruturação e uma conversa muito maravilhosa com o Dr. Wu, pessoa que a gente respeita muito. E qual que é a sua história, Dr. Wu, por gentileza? Resumindo, fugi da China em 1950, fui para Hong Kong, Singapura e vim parar no Brasil. E pela boa recepção que eu tive no curso primário, em que o professor me fez questão até de convidar para ir para a casa dele, ter aula de português de graça, com lanchinho e tudo, né? Eu acho que é um agradecimento a todo o povo brasileiro e por isso que eu adotei a buscar técnicas simples, eficientes e econômicas para oferecer à população. Você faz quais técnicas? Qual que é o seu carro-chefe? Não, todas. Da medicina chinesa? Não, medicina chinesa é terapias naturais. Eu sou formado em medicina, aqui no Brasil. Fui primeiro aluno do vestibular da Faculdade de Medicina da USP e me formei como primeiro aluno. Quer dizer, é difícil combinar os dois. E fui especialista em cirurgia vascular e radiologia intervencionista. Eu sou praticamente meio pioneiro de cateterismo, angioplastia, filtro de cava. Mas só que percebi já durante o curso que muitas patologias não tinham tratamento e não tem até hoje dentro da medicina, que eu não chamo de medicina tradicional. Na verdade, não tem tradição. Eu chamo de medicina convencional ou medicina oficializada. Por exemplo, câncer, reumatismo, problemas pulmonares, não tem tratamento. O mesmo paciente que eu encontro no 3º ano, no 4º ano parece o mesmo paciente na sua frente, com situação pior. Gravada. No 5º ano está no pronto-socorro e no 6º ano na UTI. E caso de câncer naquela época, você dá 2 anos, 5 anos, já está muito bom. O médico não tem o que fazer. Quimioterapia era fim da linha. E nisso você já tinha acupuntura, todo o conhecimento de medicina chinesa? Não. Aí fui aprender a homeopatia. A acupuntura foi buscar, porque como sou chinês, né? A gente tem alguma ideia, ouviu falar. Né? E realmente eu estou sempre em busca de técnicas simples e eficientes e econômicas. Então fui presidente fundador da Associação Brasileira de Radiestesia Radiônica, de iridologia, né? Também que eu introduzi Fluorescebar no Brasil, a primeira entrevista de televisão ou de primeira artigo de circulação em revista assim, de alcance nacional, eu que dei. Né? E a cultura também foi presidente, atualmente tudo é emérito, né? Pela idade.
de várias associações. E também introduzi magnetoterapia, que eu acho uma técnica Muito interessante. fácil, simples e econômica. Porque os ímãs você compra uma vez só e usa o resto da vida. E ultimamente, 5 anos atrás, eu acabei me concentrando nos trigramas. Eu acho muito interessante os trigramas. Mesmo. Sim. Me explica um pouco mais dos trigramas, por favor. Porque, veja bem, a história da China, naquela época não havia registro, nem filmagem, nem vídeo. Sabe? Então era tudo transmissão oral, né? Tradição. Aí dizem que o imperador Fuxi, não sei se é alienígena ou não, né? Ele colocou as bases da medicina chinesa, que eu sempre falo para os alunos. É muito simples. É só saber yin e yang, 5 elementos e 8 trigramas. Fácil. Não precisa estudar mais que isso. E a aplicabilidade dele é com o micropole? É caneta, pincel, micropor. Só se... Mas mais no sentido de, em vez de escrever, desenhar direto na pele, você fixar com o esparadrapo para manter os desenhos mais tempo. Tá? E até com números recitados. Tá? Acabei descobrindo diversos livros. É que eu sempre busco a essência da técnica. Tá? A ideia, a base, o tronco, os raminhos, mas a essência. Para tudo tem começo. Sem florear nada. Ótimo. Então, eu consegui, ainda consigo ler chinês. Fiz parte primária em inglês na Malásia e português aprendi aqui. Aí naquela época, no curso ginasial, havia francês. Então eu domino. E espanhol, claro, qualquer um conhece. Portunhol. Eu tinha até 1 ano de espanhol mesmo, no colégio. Tu é poliglota, cara. Então eu consigo traduzir, interpretar e entender a essência e a origem. Legal. Bom, falando um pouco sobre essas bases, né, sobre olhar para origens, as causas, a medicina ocidental não olha muito para as causas das doenças e não tem uma filosofia muito de prevenção, né? Então, como que o senhor enxerga essa questão de quando as pessoas vêm buscar acupuntura, as coisas já estão avançadas, né? É a última, digamos que às vezes é a última alternativa, né, que a pessoa vem buscar acupuntura. É que, como disse, hoje em dia com o avanço tecnológicos, os médicos acabam indo, todo mundo se especializando. E realmente os livros de cada especialidade são livros grossos, com todos os fundamentos, artigos. Então a pessoa já não vai sobrar tempo para estudar outras coisas. Nem sobre humanidade, nem sobre outras técnicas ou outras especialidades. Então, o sujeito é pneumologista, só sabe pneumo. Qualquer outra pergunta que você fizer para ele encaminha para 5 especialistas. É assim que funciona atualmente. E remédio para todos os lados. Agora está na moda tal de nutrologia. Os médicos receitam suplementos para todo mundo. É só puxar do computador, da impressora. Você vê que fica meio que de último caso, né, a acupuntura. Porque a pessoa conhece pouco, e a pessoa tem a ideia de que a acupuntura deve doer, porque enfia agulhas. Hoje em dia, com tantas vacinas, a pessoa já está mais que agulhado. E os homens não gostam muito de levar agulhadas, as mulheres aceitam muito mais. Verdade. Isso é isso mesmo.
Então, na verdade, as pessoas só buscam as terapias naturais, homeopatia, acupuntura, florais, por falta de opções dentro da medicina convencional, que só tem apenas, acho que é 100 anos de existência. Só avançou por causa da tecnologia. Não é que mudou a filosofia, as bases, não é isso? É a tecnologia que avançou. A medicina foi sendo puxada. Para prover. Claro, se inventar uma máquina, uma tomografia, para que serve? Para ganhar dinheiro com tomógrafo. Doente isso é. Doente. Você vê que está muito atrelado ao dinheiro. Ao dinheiro. Né? A essa busca do acesso Sim. dessa nossa área que é tão nobre, né? Sim. Aí as pessoas acabam buscando um monte de especialistas, muitos exames e muitos remédios que vão sendo lançados pela indústria farmacêutica e nada resolve as dores. Em consultórios, 80% das queixas são dores. Atualmente se fala muito da saúde mental, mas até antes da Covid, ninguém tocava muito nesse assunto. Foi um divisor de águas, né? Hoje em dia, você pega entrevista de qualquer atleta de alta performance, a pessoa sempre fala corpo físico e mental. Sempre fala, hoje em dia é obrigatório essa junção. No Desintoxica, a gente fala da síndrome biopsicossocial, né? Que a gente acredita que esse indivíduo que a gente atende, ele não é só a patologia dele, são as escolhas, todo o histórico com a família, se começou a usar droga cedo. Então, ao seu ver, você vê que a acupuntura, as práticas integrativas, ela é incrível, assim, para a pessoa que não tem acesso. O que você vê sobre isso? Então, as pessoas vêm para acupuntura mais porque já que estou com dor, então leva uma agulhada a mais, tudo bem, né? Aceita, sabe? Senão não viriam. A acupuntura era coisa de bárbaros do Ocidente, do Oriente. Acho que os chineses gostam de torturar os outros, sabe? A ideia é a comparação com a tortura chinesa. A agulha. Enfiar embaixo da unha, sabe? Deve ser algo assim. Imaginavam isso. Mas quem levou a acupuntura para o Ocidente foi um cônsul francês que estava na China. Ele ficou 30 anos na China, né, porque conseguia falar um pouco de mandarim e estudou 30 anos a medicina chinesa lá no meu país. E levou para a Europa, o Soler de Moron. Ótimo. Até concorreu para o Prêmio Nobel, mas até fica ganhando aqueles troféus framboesa. Deve ser isso. E a gente fica grato de ter o reconhecimento da tua escola, de ter alunos da tua escola com a gente, né? É uma honra mesmo. A gente fica lisonjeado, porque esse ensinamento tradicional ele tem que ser disseminado mesmo. Senão, essa parte mais imediata, né, que é um remédio, muitas vezes, ela vai tomar conta 100% da patologia da pessoa e a pessoa vai achar que não tem o que fazer, né? E tem muita técnica, tem muita prática, tem muito o que ser feito, né? Eu acho que cada vez mais a gente está deixando de conhecer o ser humano e só indo para a patologia, né? A pessoa não tem nenhum nome, a pessoa tem a patologia dela. Sim, mas é isso, porque a visão a gente chama antigamente era medicina natural, só que agora tem que ter novos rótulos, medicina integrativa, práticas complementares, tá? Tem que ter marketing, né? Antigamente era acupunturista, o médico acupunturista. Agora inventaram de médico acupunturiatra, só para dizer que é uma classe mais alta, porque são médicos.
Então, geriatra, psiquiatra, pediatra, então médico acupunturiatra. Olha que nome feio. Para adotar esse nome para separar o resto. O resto são todos leigos. Para ele, enfermeira é leiga, fisioterapeuta é leigo, todo mundo é leigo. Para ele, para a classe médica, a visão é essa. Eles não acreditam na visão multidisciplinar, né? Enquanto a gente aqui acredita muito na acupuntura para todos, correto? Sim. Não, até acredita, mas só que eles não dão tempo de conversar entre si. Então, às vezes, o mesmo paciente vai no médico, recebe uma receita analgésica, vai no outro, recebe outra receita analgésica com nome diferente, e por você olhar a bula, é o mesmo remédio, é a mesma substância. Os médicos nem conversam entre si. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Já entende até a situação. Porque lá em ambulatórios públicos, né, de hospital, escola ou SUS, você atende paciente em 3 minutos por paciente. Nossa, é muito superficial, né? É bem superficial. Então é tudo com base em exames mesmo. Mais do que 3 minutos, você está perdendo seu tempo. É assim, a contagem é essa. Não tem escuta, né? Não ouve o paciente, não encosta. Não encosta, né, mano? Para quem encostava, seu raio-x é melhor. Consegue Resolve. mostrar todo o campo pulmonar facilmente. E ressonância hoje em dia é para tudo. Antes era exame caríssimo. Agora já virou um aparelho comum, sabe? Qualquer coisa é ressonância, ressonância, ressonância. Enquanto a gente pode realmente trazer esse paciente, entender ele, ler pulso, ler língua, ler a íris. A gente teve aula de íris no Desintoxica janeiro agora, Sim. com o Nicolas. Cara, que aula boa. Obrigado, Nicolas, querido. Deu uma aula de iridologia pra gente que complementa muito no Sim. diagnóstico. Sim. E aí a gente tem uma classe que também cuida da saúde e que não usufrui dos métodos de diagnose. Eu vejo que a medicina chinesa ela é muito rica. Nos livros clássicos de medicina ocidental e oriental, né, sempre está sempre escrito isso. Conversar com o paciente, né, e examinar. Antigamente a pulsologia na medicina ocidental era um capítulo muito grande. Mas depois surgiu o eletrocardiograma, para que pulsologia, sabe? Holter, pulsologia, não serve para nada. Então, eu me lembro muito bem que os médicos mais antigos valorizavam a conversa. É que de 100 anos para cá, estão valorizando mais a indústria farmacêutica e os exames laboratoriais, que hoje em dia são tudo de grupo de investidores. Tudo só quer ganhar dinheiro. Mercado. E remédio muito barato, eles tiram da praça. Não fabrica mais, porque não compensa. Aspirina só se manteve porque os cardiologistas reclamaram e forçaram a continuar a produzir. Mas senão já estava fora da praça. Então, hoje, os seres humanos, os seres vivos em geral, é tudo competição. Existe obsolescência programada até para remédio. Ou seja... Remédio mais... E os pacientes gostam disso, né? Remédio mais caro deve funcionar mais, exato. né? Mais moderno. Imediato, né? O efeito imediato agora. Mas só com os efeitos colaterais vem. Também. Cavalo. Vem rápido. E ao seu ver, assim, a gente está perdendo essa essência com o paciente, né? Porque não é ensinar mais nas faculdades. A questão é essa. Na faculdade, as aulas são dadas por disciplinas. E uma não tem muita conexão com a outra.
Segmentar. Não há, assim, não é treinado um médico que possa abranger todas as áreas. Hoje em dia não existe nem clínico geral mais. Todo mundo quer virar dermatologista para injetar botox, hialuronidade, fazer harmonização facial, sabe? Sim. Aí você passa assim na rua, vê assim, clínica de pele. Sei lá, o clínica de face. Assim, Punk. vai lá perguntar de doença? Não, aqui é só Doença. tratar a face. Uhum. É assim. É verdade, você vai no dermatologista e algumas, né, já vão para essa parte da estética, né? Tipo, não, eu tô querendo saber das minhas pintas, da saúde da minha pele, não da E na o que eu vou odontologia, passar na cara. odontologia é a mesma coisa. A pessoa está valorizando mais a estética do que tratamento Saúde dentário. dental. Uhum. O fato é esse. Tem uma deturpação da imagem com a saúde, né? É. Então, o médico não pede exame, que não receita remédios caros. Então isso é ruim, né? Não deve estar atualizado. Essa, Você vê, então, que há uma mudança da galera que não quer mais exercer aquela coisa tradicional, porque precisa ler, precisa, né? Você tinha falado em algum momento sobre. Antes daqui a gente conversou, né, gente? Por favor. E aí, não tem mais um médico que estuda mesmo. Ele vai estudar o quê? Ele vai estudar a patela, ele vai estudar o fêmur, ele vai cartesiano separado, né? mas dizem que existem ortopedistas de joelho direito e joelho esquerdo. Sabe? Porque, pensando bem em termos cirúrgicos, os instrumentos para joelho direito e esquerdo são. O cirurgião fica em posições diferentes. Sim. Então, os instrumentos são feitos especificamente para joelho direito e esquerdo. Se você entrar, só que lembrar bem, falar de joelho direito, você não vai acabar entrando num escritório de advocacia que também estuda direito, né? Punk mesmo. E então, assim, o que a gente, geração nova, que tá chegando agora, dê um conselho para nós, assim, fala, ó, ao seu ver, no mercado, as escolas todas que tem, do ativismo, do atendimento terapêutico para pessoa em situação de rua, dá um conselho para quem tá vindo agora, quem que decidiu estudar agora a acupuntura? Olha, qualquer pessoa que tenha uma visão mais humana, sabe? Ou de conviver com outros, com as pessoas, com ricas, pobres, sabe? Porque o médico, que pelos 6 anos de faculdade e residência, ele vai ficar especializado. Ele não vai atender morador de rua. Então, hoje em dia, você pode pegar a classe médica, fica lá no topo, que dá as ordens, que tem os protocolos, o chamado trabalho científico, entre aspas, que também toda hora muda as informações. Tá? Eu lembro quando eu fiz curso de pós-graduação, aí o professor falou muito claro, o que a gente ensina na faculdade são verdades temporárias, Uau. que depois vão ser mudadas toda hora, conforme as pesquisas, ou conforme o que é produzido na praça, ou conforme os novos aparelhos de diagnóstico. E eu guardei bem isso. Então, quem vai praticar as terapias assim, naturais ou integrativas, ou atualmente chamam de medicina do estilo de vida, tem até esse nome. Personal life. Não, tem mesmo. Tem só o pessoal que mais da base. Então, em geral, são raramente médicos, em geral são os profissionais de saúde em geral. Enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, massagista, educadores físicos.
ou então nutricionista, são esses que tocam, que é a base da pirâmide, mas que sustenta o topo. Então, esse pessoal, até pessoas que não são da área, ou vai ser bem treinada, que tem essa visão humana, vão conseguir trabalhar com as terapias naturais. Até atender as pessoas mais vulneráveis. Então, devido assim, ao que não pode é a classe médica querendo falar isso aí não existe, essas terapias são tudo picaretas, charlatães, tá? E só vale a medicina oficial, que não consegue atender ninguém, porque você tem câncer, até você marcar a consulta, levou 6 meses, 1 ano, já morreu. Morador de rua, vai ficar na rua. Daqui meio ano, 1 ano, já está... A droga já matou. Então, para eles, é como se fosse 2 mundos, né? Continuar a minha historinha de vida, tá? Além de ser melhor aluno da Faculdade de Medicina, eu sou o médico mais processado do país pelo CFM e CRM. Já me deram até 2 cassações. Uma não era suficiente. Deram mais uma para ver se consegue me tirar para jogar para fora. Tá? 2 censuras públicas e uma acusação de que eu sou esquizofrênico. Tá? Entrar com pesado mesmo. E são todos colegas atualmente acupunturiatras, com quem a gente jantava, discutia os casos, trocava ideias, ensinei algumas coisas para eles e vice-versa. Mas só que, como disse, os médicos têm mais dinheiro para pagar os cursos, né? Então, eles querem cobrar cursos mais caros dos colegas médicos e também chegou à conclusão de que o uso da acupuntura permite ele atender 10 a 20 pacientes ao mesmo tempo. Simultâneo, né? Simultâneo. Porque não precisa conversar com o paciente. O que você tem? Ah, não, vou encaminhar para o fulano de tal. Então, olhando no pedido, bota pontos sintomáticos com agulha. Aí, quando o paciente quer fazer uma pergunta, ele já pulou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Ele já coloca agora nas 10 ou 20 pessoas. Depois contrata alguém só para tirar as agulhas. Simples. Então, com isso, eles ganham muito bem. Em nenhuma outra especialidade consegue fazer isso. Tá? Você é cirurgião plástico, só atende uma pessoa de cada vez. Mesmo que ele injeta botox, que ganha muito bem, também vai atender uma pessoa de cada vez. Em acupuntura, não. O convênio paga o atendimento. Atende 10 ou 20 ou 30, 20, vai. Quantitativo perde a qualidade, né? Claro. Aí não precisa conversar com o paciente. Tá? Então, eles têm essa visão. Então, portanto, os leigos quer dizer, todos os outros profissionais de saúde não podem praticar acupuntura, porque tira paciente deles. E também tira os alunos dos cursos deles. Eles cobram 2, 3 vezes mais caro. Os cursos. Então você cobra um valor lá na tua escola e eles cobram o quíntuplo, quádruplo do que... Pelo menos 2 ou 3 vezes mais caro. Cara, não fala da filosofia chinesa. Em Yan, 5 elementos, nada. É medicina ocidental e protocolos de tratamento. Receitinha de bolo só isso, mais nada. Então é fácil. Não precisa nem saber muito. Ao seu ver, então, a gente está perdendo realmente as origens.
As origens. Só é por isso que eu sou perseguido. Não é pouco. Tem 8, né, que você falou? 8 processos. 8 processos. Tá louco. Ganhou, né? Não, eu consegui ganhar. Pá, levou 26 anos para chegar no STJ. A justiça aqui é muito lenta, né? Mas ganhei. E agora estou processando o Conselho Federal de Medicina. Quero indenização. Justo. É. Danos morais É. também, né? Materiais, advogado, tal de sucumbência, né, que chama. E o sentimento seu é qual em relação a isso? Não, eu fui à luta, né? Porque percebi o seguinte, eu preciso me defender. Tem que atacar também, né? Certo? Agora, como vou me defender? É gerar técnicas que não usem agulhas. Porque agulhas dão muita vantagem para o médico falar que é perigosa, porque fura pulmão, a medula, sabe? Leva a infecção, hepatite, HIV para o paciente. Se não tiver o cuidado. Se não tiver cuidado. E com isso, ele fala para os deputados, senadores, de que é uma técnica perigosa, tem que saber um pouco até de cirurgia para fazer a acupuntura. Nossa. Até esse ponto. Então acupunturistas podem dizer são cirurgiões. Né? Técnica cirúrgica. Treinar muita gente com técnicas não invasivas para mostrar que o que vale mais é a filosofia. E o paciente. Não existe um protocolo. Cada paciente tem história pessoal. É único, né? É único. E você tem que valorizar aspecto social, familiar, mental, né? A dieta, os hábitos, tudo isso é o paciente. É o mínimo que não está sendo visto, né? Não está sendo visto. Então, por isso que eu comecei a difundir isso, tá? E consegui. Né? Então, a regulamentação da acupuntura, eu consegui passar os projetos, né? Eu introduzi alguns também, mas também nunca andou para frente. Vai para frente, ganha 2, 3 votações, aí algum médico, deputado, ou médico senador, ou médico governador. Você vê que quem manda é a classe médica. 70 deputados médicos, uns 5, 6 senadores médicos. O governador é médico, o prefeito é médico. Muitas vezes é assim. Então eles bloqueiam o ensino da cultura e a prática. Inclusive no SUS, né? Eles fizeram de tudo para não ser implantada essas práticas integrativas e complementares em 2006. Entrar com a ação do Ministério Público, na Justiça Federal, Justiça Estadual, né? Fizeram de tudo para tentar bloquear, só que não conseguiram. Nos bastidores usavam até palavrões. Eu lembro da minha colega médica, doutora Carmen, que ela foi xingada pelos médicos de FDP, né? Sim. Nossa. Por trás, sabe? Horrível, né, doutor? Horrível. Mas ganhamos todos. Tudo na justiça. Então, hoje em dia, a prática de acupuntura é livre. Para todos, né? Para todos, porque não está regulamentada. É um patrimônio histórico. Né? Então, eu consegui segurar isso.
eu dei todos os argumentos científicos, políticos, sociais, para a defesa na justiça e para convencer os deputados e senadores. Né? Você sabe que a cidade de São Paulo, né, a gente conseguiu uma lei municipal, já é lei, hein? Desde 2003, de implantar terapia natural por toda a rede de saúde. Só não foi efetivada por falta de regulamentação e por bloqueio dos médicos. Porque o médico é a chefe do posto, é a secretária de saúde, ele que Todas as esferas. também participa das outras secretárias de economia, de habitação. Até o prefeito às vezes é médico. Igual você falou, é um domínio inteiro, Domínio. né? O nosso vice-presidente é médico. É. E ele é a favor Cultura médica. da cultura médica. Obrigada, Dr. Vu. Acho que a sua fala é muito inspiradora, até mesmo para nós que somos um projeto multidisciplinar. Então, temos profissionais de várias áreas da saúde e já fazemos há mais de 5 anos esse trabalho com a população vulnerável de acompanhamento com as práticas integrativas. Então, a sua luta é a nossa luta também. Então, estamos juntos contigo nessa. E sabendo disso, e sabendo que a gente também trata de uma população não vista pela sociedade, não vista pelo esquema médico tradicional, a gente gostaria de entender qual é a sua visão relacionado à medicina chinesa e às compulsões e os vícios. Qual que é a sua visão frente a toda a sua experiência? E o que o senhor acha que a acupuntura pode trazer de benéfico para essa população? Eu vejo que estamos lutando contra a indústria, né? Farmacêutica e também de pessoas que trabalham com drogas. Porque quem descobriu maconha, papoula, foram os chineses, 2.000 anos atrás. Né? Mas era para uso recreativo ou para uso médico. Só que com o progresso da química, então foram concentrando, sintetizando, e agora vira essa pandemia de vícios, né? De drogas. Dependência química grave. Depois a pessoa entra, depois fica viciado. Provavelmente uma parte da população tem essa tendência. É que nem jogos e álcool, a mesma coisa. Agora, o que a gente pode fazer? É tentar usar as técnicas que esses clientes aceitam, né? E tentar. Muito bem a acupuntura, Dr. Vu, muito. Todos. A gente não tem resistência com o agulhamento. Não, hoje em dia a palavra acupuntura todos conhecem. Quando eu comecei em 1980, quase ninguém conhecia o que é acupuntura. Vou participar do 17º Encontro Holístico, né, do Brasil, né, principalmente conformado pelo pessoal das práticas integrativas e complementares, lá no Rio Grande do Sul. O deputado Giovanni Cerrini, que é líder da bancada da Frente Parlamentar da PIX, né? Ele que comanda o encontro, e você é homenageado pela luta que eu tive para colocar essas práticas na rede pública e por segurar a acupuntura para não virar monopólio de médicos que não acreditam em acupuntura, na medicina chinesa. Então já ganhei todos na justiça, cheguei no STJ,
Só não foi para a STF porque não é assunto constitucional. Tá? E agora estou processando o Conselho Federal de Medicina, tá? E regional junto, né? E talvez o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura também, pedindo indenizações. Acho que são o médico mais processado do país e também o médico que está processando o Conselho Federal de Medicina. Mas com todo esse trabalho de 44 anos, o Brasil atualmente é o país que mais se utiliza de terapias naturais no mundo. Isso é certeza absoluta. Em termos de fitoterapia, em florais, em acupuntura também. Você vai para a Europa, você não vê tantas clínicas de acupuntura. O que é acupuntura com massagem, ervas chinesas. Tá? Aqui nós conseguimos tudo isso. Quer dizer, conseguir até a resolução da Anvisa para os produtos de MTC. É uma categoria à parte. Não é remédio. Porque remédio diz que só o médico pode receitar, tudo bem. Mas é produto de MTC, separado. Interessante. O problema nosso principal não é Anvisa, é propina de aeroporto e porto. Esse que é o principal problema. Verdade seja dita, né? A verdade é essa. A logística para vir. A logística é mais simples. Diz que é mais fácil importar cocaína do que remédios chineses. São muitos itens, né? Cocaína é um produto só. Nossa. Se até o Trump está reclamando do fentanil, mas acho que os Estados Unidos também fabrica seu fentanil. Foi lá que inventou o fentanil. E agora tem um problema social envolvido a isso. E agora vai acusando outros países de fabricar, de detonar com a economia dos Estados Unidos. Coisa alguma. E você vê que é um ato de resistência, né, doutor Vu? A gente está batendo de frente com a indústria farmacêutica, que nem olha no olho, só prescreve. Vai despachando o paciente. 3 minutos, você disse, né? De atendimento? Não, no SUS é 3 minutos. Então, o médico tem que atender, dentro do período de trabalho, 20 pacientes. A 3 minutos, acho que dá para ele entrar voando e entrar correndo e sair voando para trabalhar no outro local. Na prática é isso mesmo. E eu, gente, vou passar aqui uma informação para o nosso seguidor, para quem está assistindo. Eu já trabalhei em um convênio médico, que eu não vou citar o nome, mas eram 2 salas com 5 pessoas em cada. Eu atendia, era 20 minutos, 10 pessoas. Aí dava 20 minutos, tinha que tirar a agulha, e mais 10 pessoas, 20 minutos. Em 1 hora eu atendia 30 pessoas. Era alucinante. Então, quando a pessoa começava a relaxar, acabou a sessão, a pessoa, nossa... Já? Eu falo já. É 20 minutos? Eu já vi até um folheto de um médico. Está escrito lá: as queixas você traz por escrito, entrega para a secretária. Não precisa entregar para ele, entrega para a secretária. E durante a sessão, faça a respiração abdominal. Quer dizer, não é para você conversar com o médico. Vai atrapalhar os 3 minutos dele. Ou na truque. Não, você faz a respiração abdominal, senão a ticotinha escapa, sabe? Loucura, cara. Mano, muito bom. E, assim, a gente tá batalhando muito, né? Lá na rua. Você dá um conselho, mas também um recado pro acupunturista que tá chegando agora, sabe? Ou até as pessoas que estão se formando no SEATA, para virem no Desintoxica. Acho que é uma prática necessária, porque, de certa forma, a gente atende pacientes também de classe elite, mas também maioria da população não tem condições. Então, eu gostaria que os alunos usem isso aí como local de aprendizado,
tá? Tanto humano, social e político e até terapêutico. Tá? Temos atualmente muitas técnicas não invasivas, conforme o paciente você pode ir ajustando. O que é muito legal, né? É. Cada paciente, não tem uma resistência, então tem outra técnica, peraí. Magnetoterapia. Na Índia existem clínicas. Não gasta nem água, nem eletricidade. A pessoa senta na cadeira com os ímãs, 20 minutos, levanta e vai embora. Simples. É o país que mais trabalha com homeopatia do mundo, a Índia. Porque é remédio barato. E com magnetoterapia, você ganhar uns votos para a próxima reencarnação. Melhor seu karma. Me explica melhor sobre isso. Opa! Pelo menos eles acreditam nisso, né? Nossa, interessante. Então vocês estão melhorando seu karma também, os alunos e professores e terapeutas. Venham alunos e professores que conhecem o Dr. Vu ajudar a gente no Desintoxica, né? Fazer um trabalho de base, como é necessário. Porque senão a gente fica, né, muito superficial. E aí a gente estereotipa o problema, né? A gente fala, não tem cura. Uma coisa que a gente entendeu na rua, para todos aqui, gente, dependência química tem tratamento, tem cura. Então, você consegue dar melhores condições para ele enfrentar o vício. A pessoa entrou no vício porque é genético. Talvez tenha uma certa tendência, talvez, tá? Algum DNA em alguma posição. Vou acabar descobrindo hoje em dia qualquer coisa é culpa do DNA. Mas assim, de certa forma, nós podemos oferecer para o paciente melhor qualidade de vida. Ele consegue ter maior estabilidade mental, social, e buscar um caminho, que é ele que tem que achar o caminho. Nós orientamos. Exatamente, doutor Vu. Tem toda a parte do nosso paciente de querer se mover e sair daquela posição. O terapeuta entra com 30%, 50% de motivação e o paciente entra com 50%, 70% da parte dele. Sim. Aí, mas uma coisa interessante é que a gente consegue, sim, atuar nessa melhora do sintoma da abstinência. Sim. Eu acredito que o Desintoxica é especial por esse motivo. Facilita escapar desse caminho. E é claro, a gente provavelmente vai fazer os contatos, as conexões com entidades públicas que possam abrir caminho de trabalho, emprego, ocupação, né? Porque também ele vai sair do vício e fazer o que agora? Não aprendeu nada, não sabe o que fazer. Ele tem que ter um caminho. Você tem que dar o primeiro espaço, depois ele consegue se virar. E a gente fica lisonjeado de ter uma conversa profunda com você, de a gente conseguir entender que tem resultado e a gente vai dar ferramenta para a pessoa que está em situação de rua ou vulnerabilidade social, albergue, onde quer que ela esteja, ela ter autonomia com as próprias mãos e braços, sair dessa, para não ficar só esperando a boca de rango, né? Como a gente sempre fala. E são projetos. Agora do nosso lado, né? Você deu aquela chamada de atenção dessa problemática que está acontecendo com você, e a gente, do nosso lado, é muita gente querendo só apartar o problema, enquanto às vezes um prato de comida ele não trata a dependência química, né? Então, claro, tem que ter, né? Por favor, continue doando a comida, né? Faz muito sentido, mas tem que ter mais tratamento, urgente. E mais ferramenta para esse povo. Para né? dar mais base, para estabilizar a mente e dar uma luzinha para siga por esse caminho, você vai arrumar trabalho, ocupação. Essa conversa foi super inspiradora. Eu agradeço demais a presença do Dr. Vu, o Ramon, que conduziu aqui toda essa conversa. E queria finalizar com um relato pessoal da minha vivência no Desintoxica. Eu
sou biomédica de formação, então a minha formação é estritamente acadêmica, científica. Conheci a acupuntura, comecei a entender um outro mundo, a acupuntura me levou às terapias integrativas e tudo isso me levou ao Desintoxica. E no Desintoxica eu aprendi o que é cuidado humanizado, o cuidado que eu não tinha aprendido antes na minha formação acadêmica. Então, agora eu entendo a importância do olhar integrado, né, de todos os saberes. E esse fica o recado para os novos voluntários, para o pessoal que já está aí apoiando o Desintoxica, para vocês virem e aprenderem mais sobre o nosso método de tratamento do cuidado humanizado e aprenderem com nós também essa forma de atuar no tratamento da dependência química, que é um problema de saúde pública brasileiro e que a gente tem muito a contribuir. Então, obrigada, agradeço, Dr. Vu, pela atenção, pela sua força e tamo junto. Tá bom, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, tá? Tá bom, tá bom. Bom, pessoal, quem quiser aparecer aqui, conhecer o projeto, vai ser muito útil para aprender acupuntura e terapias naturais, mas também para atender pessoas, para valer, né?